O escritor Domingos Pascoal, na juventude, morou no Rio de Janeiro, trabalhou em cozinha de restaurante como garçom, juntou dinheiro, comprou um táxi e voltou para o seu estado do Ceará. Ali, além de taxista, também trabalhou numa empresa financeira, a Fininvest. E neste vídeo de memória, ele confessa que nunca imaginou que vender dinheiro fosse uma atividade tão difícil. É sobre a visão que ele tem do seu período em restaurante, do seu período em táxi e da sua tarefa de ser vendedor de dinheiro que nos fala neste vídeo de memórias o escritor Domingos Pascoal. Aí eu fui trabalhar nos galetos da Cinelândia, né? Os nomes são assim, Craque do Galeto, Galeto Central. Galeto Central ficava no edifício central. Ficava não, fica, ainda existe, na segunda sobreloja. E tem aquele outro galeto que fica na Cinelândia, bem na esquina. Você senta no banquinho, né? O banquinho fica quase lá na rua. E o balcãozinho aqui, você pede o galetinho, vem o galetinho, arroz, batata frita, salada de batata e maionese, o que você pedir. Eu trabalhava lá, né? Trabalhei um tempo assando galeto, depois fui ser garçom e era onde eu ganhava um dinheirinho. Ganhei um dinheirinho que, já contei isso, mas vou contar novamente. Lá no início da década de 70 não, 72 mais ou menos, 73, não me lembro bem. Eu sei que eu juntei um dinheiro que já dava para comprar o táxi. Mas chegou um amigo e disse assim, rapaz, eu descobri ali tem um banco, uma aplicação que você multiplica seu dinheiro no ano. Opa, os olhos cifrão para lá, para cá. Corri lá, Banco de Santa Catarina, que ficava embaixo, e lá, Fundo 157. Eu fui e apliquei o dinheiro todinho. Aí foi passando, e eu vendo algumas conversas, aí quando eu fui lá para tirar o dinheiro, eu recebi moedas. Aí acabou o meu sonho do táxi, né? Vou trabalhar agora de novo para poder. Aí trabalhei e consegui comprar a metade no táxi, não deu mais para comprar um táxi completo. Viu? Continuei no mesmo emprego, eu estava nos galetos, porque era uma rede e horas eu estava trabalhando num, horas estava trabalhando no outro. Eu era uma espécie de gerente dos galetos, uma coisa assim, e que estava muito bem, estava dando um dinheirinho legal e tal. Então eu fiquei mais aí, se eu não me engano, uns 2 anos, juntando o dinheirinho, né, para poder comprar o táxi. Não deu para comprar o táxi como a gente queria, mas o irmão da Graça, o Zezinho, que a Graça na época era minha noiva, né? Já era minha noiva, disse, olha, eu estou voltando para o Ceará, ele morava lá também, e aquela sua ideia do táxi é boa, vamos comprar juntos? Eu não tenho dinheiro, mas eu fico trabalhando e pagando. Você manda a entrada e compra a vaga. E aí eu disse, o dinheiro que eu tenho dá para comprar a vaga e dar a entrada. Aí eu mandei, ele comprou o carro, ficou trabalhando aqui uns tempos, enquanto eu estava lá. Quando eu voltei, aí éramos nós dois trabalhando no próprio táxi e pagando as prestações. E logo em seguida, eu também arranjei um emprego na Fininvest, né? Fininvest, que foi um emprego bom. Eu era cobrador por telefone, hoje telemarketing, né? Só que a gente cobrava mesmo, a gente pegava a ficha aqui, ligava e, venha pagar, não sei o quê, aquela coisa toda. A gente tinha um nome, não era o nome da gente, naturalmente, o meu nome era Ari, não, Ari era. Ari, aí olha, aqui é Ari da Fininvest, olha, a sua conta está aqui, nós vamos botar no SPC, aquela confusão toda, cobrando assim. Hoje daria um processo que era uma beleza, mas naquele tempo era diferente. Então eu comecei como cobrador por telefone,
Aí criaram uma coisa muito interessante, rapaz, que foi empréstimo pessoal, porque a Fininvest, ela só financiava, por exemplo, vamos pensar nas lojas daqui, para não falar do Ronce de lá, da B. Moreira, porque eram lojas lá de Fortaleza, né? Mas então a Fininvest ficava numa empresa financiando os equipamentos, as coisas, as geladeiras, os fogões, os guarda-roupas, as estantes do próprio Ronce, né? Então tinha lá um agente da Fininvest que fazia a ficha, colhia o SPC, fazia a aprovação e a pessoa ia pagar não ao Ronce, a Fininvest passava para o Ronce. Isso era o crédito lá do comércio. O crédito pessoal, não. A pessoa pegava o dinheiro. E nesse crédito pessoal eu fui ser o vendedor. E olha, por incrível que pareça, vender dinheiro não é fácil. Então eu ia onde? Nos quartéis, eu ia nos hospitais, eu ia procurar quem? Os médicos, os militares, nos sindicatos, eu ia tentar vender. Naquele tempo existiam KPM, essas coisas que também... Então eu ia lá para oferecer esse negócio. E, confesso, não era muito fácil. Mas eu vendia.